O MAL11 anunciou recentemente uma nova emissão e isso também deixou os cotistas um pouco revoltados, principalmente devido à alta taxa que eles vão acabar cobrando nessa emissão. E o HCML vem tendo algumas novidades aí dentro do portfólio, mas também tem muitos cotistas preocupados em relação à alavancagem desse fundo, já que hoje ela passa de mais de 900 milhões de reais. Hoje a gente vai analisar esses dois fundos imobiliários de shopping para entender se ainda vale a pena investir nesses fundos e quais são as atualizações sobre eles. Bom pessoal, iniciando aqui o MAL11, eu vou passar primeiro pelos indicadores, depois eu vou lá comentar a questão da emissão. O MAL11 hoje custando cerca de R$ 117,89, tá numa mínima aí de 97, uma máxima de 119, então o fundo vem trabalhando aí bem próximo das suas máximas, um dividend yield de 8,09% e uma valorização de 8,50% nos últimos 12 meses. Aqui a gente vê que no último ano o fundo subiu bastante, o valor do justo dele é cerca de 119, o PVP dele tá 0,98, então ainda tá um pouco descontado em relação ao patrimonial. Lembrando que a emissão dele vai acontecer num valor acima do valor patrimonial, então isso não vai ser tão ruim para cotistas, mas porém vão pagar um valor mais alto. 23 milhões em caixa, 129 mil cotistas, uma boa liquidez, e o rendimento é esse aí que ele vem pagando aí, cerca de 85 centavos desde o mês passado. Então, excelente dividendo pago pelo MAL11. E aí galera, aqui a gente tem um documento da emissão comentando um pouco mais sobre ela, e aqui eu vou citar aí direto nos principais fatores. O preço da emissão vai sair no valor de 119,50, que é o valor patrimonial, porém com a taxa de cerca de 3, alguns centavos aí, essa emissão vai estar sendo por 123,06. Então vai ser uma emissão um pouco cara para quem é cotista e tá pensando em entrar. Quer dizer, que para quem tá pensando em aumentar a quantidade de cotas, vai sair um pouco mais caro pelo valor de emissão. Atualmente está compensando mais você comprar na cota mercado. Mas no geral, por que eles fizeram essa emissão aí, cobrando essa taxa um pouco mais alta, que a gente vê que é uma taxa de R$ 3,56. Então assim, fundo entregando 85 centavos é mais ou menos aí 5 meses só para você de rendimento, só para você recuperar as taxas. E eu percebi que eles lançaram essa emissão um pouco mais alta para poder não estar emitindo abaixo do patrimonial, mas de fato essa taxa podia não estar sendo cobrada ou uma taxa um pouco menor. 3,56 é uma taxa muito alta. E aí com a emissão eles esperam captar aí um valor total de 500 milhões e vai dar para o fundo quitar a alavancagem e tudo mais. Se conseguir captar vai ser excelente. Vamos aguardar para ver como é que vai ser. E aí pessoal, no relatório aqui alguns dados importantes. A taxa de administração dele é só 0,5%, então assim, é o fundo hoje tem a menor taxa de administração, como a gente pode ver aqui. Tem cerca de 9 shoppings, 95% de ocupação, então uma baixa aí desocupação, excelente. 38 centavos acumulado de reserva, isso é bom. E aqui tem alguns destaques, então é um dos fundos de shopping com maior taxa de ocupação, shoppings únicos nas suas cidades, então é um portfólio resiliente. Tem a menor taxa de administração, como comentei com vocês, 0,5, e 22% da BL do portfólio já tem a renda mínima garantida para o ano de 2024. Isso também é muito bom. Cenário macroeconômico que eu posso dizer para vocês é que a gente está vivendo esse momento de incerteza com o governo aumentando os gastos, aumentando os impostos e curiosamente diminuindo a arrecadação. Vocês sabem que essa é a famosa curva de Laffer. Quanto mais imposto o governo cobra, mais a tendência é que a arrecadação diminua. É um equilíbrio certo para estar tendo uma boa arrecadação e uma boa cobrança de imposto. Então isso aí vai gerando aí uma incerteza. A gente tem também o cenário macroeconômico mundial que vem afetando muito, com os Estados Unidos aumentando a taxa de juros lá. Então isso tudo vai tornando um pouco do mercado um pouco mais frio, vamos dizer assim. No entanto, que a gente tá tendo a queda da taxa Selic e tudo mais, e a gente não tá vendo de fato os fundos, as ações, tudo mais subir. Que a gente tá num mercado de mais, o pessoal tá tomando mais precaução, tá evitando assim fazer movimentações muito rápidas ou arriscadas. Então, no geral, o macroeconômico é esse. Eu posso resumir com uma palavra que é incerteza, que é o momento que a gente vive hoje. E aí, em relação a resultado e tudo mais, a renda operacional imobiliária, o fundo teve um total de 8,5 milhões. E aí, vamos lá, os três indicadores. Em vendas, foi um valor de 115 milhões, um crescimento de 14,8% comparado ao ano passado, excelente. O NOI caixa também teve um crescimento de 3,8% em relação ao mesmo mês de 2022, excelente também. E a vacância aí 5%. Então, no geral, os shoppings do fundo vem aumentando as vendas, vem aumentando o NOI, isso é muito bom, mostra que a gestão está tomando as decisões corretas aí dentro do shopping. Aqui um pouquinho dos eventos que tiveram, a gente pode olhar a DRE, então o fundo teve um total de receita de 9 milhões, tirando a despesa, teve um
resultado de 81, então teve que utilizar um pouquinho de reserva para poder estar suprindo. Então, o fundo ainda com 3,4 milhões ou 38 centavos por cota acumulado. Então, o fundo consegue entregar de boa até o final do ano e vamos ver como é que vai ser pro ano que vem, né? Mas essa emissão que tá vindo agora, com certeza, se eles conseguirem captar tudo, vai trazer uma tranquilidade muito boa para esse fundo. Aqui o gráfico de N-Oil, que a maior participação é do Madureira e do Maceió, são os dois maiores aí em questão de participação. Tiver a composição do resultado, a despesa financeira tá pegando um pouco dos juros do fundo, né? Então, se o fundo conseguir quitar essa amortização, é mais de 12 centavos entrando para dentro do caixa aí, então seria bom. Que a distribuição em relação ao resultado acumulado, então lá em fevereiro tinha 84 centavos acumulado e aí veio gastando esses resultados, vem diminuindo mês após mês. Vamos aguardar para ver como é que vai ser lá no final do ano que vem, se o fundo vai conseguir acumular de novo essa quantidade. Liquidez, como eu falei para vocês, é boa. A rentabilidade, o MAL hoje ganha aí do IFIX, do CDI, então muito tranquilo. E aqui o portfólio destaca o Madureira Shopping, onde o fundo tem 100% de participação, e ele também junto com o Shopping Taboão são os maiores shoppings aí que tem, né, no total. Mas de ABL próprio, ele é o mais top assim em questão de tamanho. Porém, ainda fica um pouco atrás quando a gente compara. O Maceió Shopping tem 17 mil de ABL próprio e o Madureira de 37. E o NOR dos dois são bem parecidos. Então, Madureira não vive o melhor momento. Aqui as aplicações, como eu falei pra vocês, são 200 milhões aí em CRIs, que eles têm que estar realizando pagamento. Lá pro ano que vem vai ter o primeiro pagamento. Mas assim, quando conseguindo emitir os 500 milhões, sobra ainda 300 e dá para quitar essa alavancagem que vai trazer mais segurança. Aqui os indicadores operacionais. Comparado aí a 2019, né? Porque foi aquela época lá antes da pandemia. Então as vendas esse mês foi melhor. A taxa de ocupação tá um pouco mais baixa, 95%. E a inadimplência líquida nesse mês foi um pouco mais alto. O NOR também tá bem melhor do que foi no ano passado e nos outros anos. O fluxo de veículos também teve um crescimento de 4% em relação ao mês anterior. Aqui a gente tem esses números de 2021, é porque a gente estava naquele período de pandemia ainda. Então, obviamente, os resultados vão ser inflados. E o Same-Store Sales e o Same-Store Rent, ambos aí com crescimento de 6%. E aí, aqui a gente tem a parte dos resumos dos ativos. Acho válido vocês entrarem aqui e depois irem estudando cada um dos ativos, porque se eu for fazer isso aqui, a gente vai acabar perdendo um pouco de tempo. Mas, no geral, os resultados do MAL 11 esse mês foram muito positivos. O único ponto negativo é a questão da emissão, que tá vindo com essa taxa um pouco alta. E agora a gente chega no HSML, pessoal, um fundinho que eu gosto bastante, mas o ponto negativo dele é a questão da alavancagem, que tá bem grande nesse fundo. Então hoje tá custando R$ 92,00, um dividend yield de 9%, a mínima de 74% e a máxima de 96%. Então vem trabalhando próximo da sua máxima, uma desvalorização de menos de 1% aí nos últimos 12 meses. E aqui o gráfico dele, né, que eu acho bem interessante. Antes da pandemia esse fundo tava voando, porém depois da pandemia ele nunca mais conseguiu se recuperar de fato. Hoje o fundo vem sofrendo bastante e aí o preço dele tá nessa variação. Então tá um pouco descontado ainda em relação ao patrimonial, cerca de 3%, o valor justo dele é 95, tem um patrimônio de 1,5 bi, 64 milhões em caixa e 163 mil cotistas. Liquidez de 2,7 milhões, boa liquidez, e aí o rendimento vem pagando esses 74 centavos aí desde lá de fevereiro. E aqui só uma informação, a gente vê que lá que o MAL tá lá em uns R$117. Esse fundo, o valor dele não sobe bastante, é por causa do risco dele. Tem mais de 900 milhões em amortização de CRI que ele tá devendo, então isso acaba que o preço não deixa a cota deslanchar. Seria essencial eles fazerem uma emissão. E aqui o relatório, pessoal, taxa de administração de 1,05, então muito mais alto lá do que o MAL. Tem a taxa de performance de 20% também do benchmark. Assim, diferentemente do MAL lá, a gente tem muita taxa aqui já, isso não é muito bom. Aqui tem algumas informações importantes. Um ponto positivo do HSI MAL é a questão do controle, então ele tem participação majoritária em todos os fundos de shopping que ele tem participação. É uma gestão ativa, é um portfólio diversificado, também tem um bom dividend yield, mas também é por causa do risco. Mais riscos tem que ter, obviamente, um prêmio de risco maior. Comentário, ele basicamente falando do comentário macroeconômico, quando eu comentei com vocês. Aí o resultado, uma receita total de 17 milhões e uns quebradinhos, tirando as despesas, sobrou aí um resultado de 11 milhões pro fundo. E aí ele teve que utilizar também um pouco de reserva para conseguir entregar. Mas o fundo ainda tem 51 centavos acumulado por cota para ser distribuído, então muito tranquilo, praticamente um mês aí quase de rendimento acumulado. E a gente vê que no ano de 2023 ele tá aí cerca de 0,26 centavos negativos. O que isso quer dizer? Quer dizer que o fundo teve que utilizar aí basicamente 26 centavos de reserva para poder estar conseguindo entregar o resultado. Então o fundo não vem conseguindo gerar muito mais do que ele tem que pagar, principalmente por causa da despesa financeira, puxando aí praticamente 5 milhões por mês, algo que se o fundo conseguisse resolver esse problema seria de bom tamanho. A projeção por rendimento, então até fevereiro de 2024 vai manter essa quantidade. E aqui o que eu destaquei para vocês, que é a questão da alavancagem. O fundo tem um valor muito alto aí, cerca de 921 milhões em alavancagem, e isso segura demais esse fundo. O bom é que até o final de 2024 o fundo não vai precisar de
caixa para poder estar realizando aí o pagamento, a amortização. Então tem um tempo ainda para talvez essa cota subir, o fundo conseguir emitir e pelo menos quitar algumas amortizações. Então assim, se ele conseguisse pelo menos quitar essas taxas aqui, CDI fazendo a emissão aí vai de 500 milhões, ele já consegue aí pagar praticamente dá para ele pagar praticamente todas as CDIs e mais alguma parcela IPCA. Então, para quem sabe essa cota dando um pump para cima aí, eles não conseguem realizar essa emissão. Vamos aguardar para ver. Aqui um destaque, as vendas de NOI cresceram basicamente 11,9% em relação a 2022. Então, no geral, os shoppings aqui vem crescendo bastante, as vendas e tudo mais, isso é bom. E aqui a gente vê, em relação a 2023, quer dizer, em relação a 2022, crescimento de 11% de vendas, 9% de NOI, o custo de ocupação 9,4%, inadimplência está baixinha, taxa de ocupação 94%, então baixinha também a taxa de desocupação. Aqui ele tem a composição da receita, do NOI, das vendas e também das lojas, mas é por abreviações, que são as abreviações dos shoppings, né? Então é só o início de cada nome. Então o SMT é a maior participação, na receita o AMM é a maior parte, então praticamente ele. A tipologia das lojas praticamente todas âncoras e composição de vendas o SPM também vem bem forte. E aqui o portfólio do fundo, como eu falei, participação 100%, 51, 96, 100, 51. Então participação muito boa. E aqui a gente vê a localização desses shoppings. Tá lá em São Paulo, tá em Minas, tá na Bahia, tá lá no Nordeste também, no Acre. Então muito bem distribuído pelo Brasil. Aqui dá para você fazer um tour 360 pelo shopping, isso é top também. Depois, caso vocês queiram entrar e ver. E aqui tem comentando aí, basicamente, o resultado de cada uma das operações. Então o Shopping Mato Passeio teve crescimento, o Granja Viana também cresceu bastante, o Osasco cresceu, teve uma queda no NOI, o Tucuruvi cresceu também, Verde Shopping cresceu tanto em venda como em NOI, mesma coisa no Paralela, no Uberaba também. Então assim, no geral, os shoppings vêm crescendo bastante dentro do portfólio. E aqui um destaque para as operações no Coco Bambu e no Paralela e no Granja Viana, que eles fizeram um novo contrato e o Coco Bambu vai começar a ter unidades nesses shoppings também. Coco Bambu hoje é um restaurante muito grande no Brasil, muito famoso também, então uma boa aquisição aí para dentro do fundo. No geral, a gente vê que no resultado dos dois fundos tá tendo um bom crescimento das vendas e do NOI. E bom, pessoal, em relação ao HSML, como eu comentei, muito crescimento na questão do NOI e das vendas. É um fundo que, se conseguir realizar uma emissão mais para frente e quitar algumas alavancagens, tem uma tendência a aumentar os dividendos, porque hoje o fundo já tem uma receita muito boa. Então, o futuro pro HSML, se a HSI fizer um bom trabalho, é um futuro muito promissor. Mas é preciso ter cautela, já que esse fundo tem praticamente 1 bilhão em dívidas aí. Então, vamos dizer assim, pode ser uma boa aposta. E enquanto o MAL11, ele já é um fundo diferente do HSML, é um fundo um pouquinho mais estruturado, tem uma baixa alavancagem. A Genial pecou nessa questão aí dessa emissão, dessa taxa um pouco alta, mas ainda assim acho que eles vão conseguir captar bastante por causa dos investidores profissionais que acabam comprando via emissões, que são valores muito altos. Eles têm como chegar lá e comprar 10 milhões de reais em cotas via mercado secundário, não dá, tem que fazer isso através de emissões. Então, no geral, eu acho que eles conseguem captar uma boa quantidade para estar quitando aquela alavancagem de 200 milhões e trazer mais segurança aos cotistas e ainda sobrar uns 300 mil aí para poder estar investindo. Então, no geral, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, até a próxima e falou!